Creio que podemos começar a nossa lição. Os monitores já fizeram o seu trabalho nas respectivas unidades e queria cumprimentar a todos os irmãos nesta manhã fria e expressar o meu sentimento de agradecimento a Deus porque nos deu mais a oportunidade de uma semana e temos estado ao longo de um trimestre a falar sobre a vida de um homem que realmente foi um exemplo para todos nós. Já falámos muito sobre Jó, já falámos muito sobre a experiência de Jó, mas o autor do nosso trimensário achou por bem que a lição desta semana deveria falar precisamente sobre o caráter de Jó. Quer dizer que vamos hoje aprofundar um bocadinho quem foi esse homem, que tipo de personalidade era este homem, qual era o seu caráter. Queria lembrar que este é um momento de partilha em que o nosso hábito é estarmos em classes, unidades a falar para as classes, os monitores, mas hoje, por motivos especiais, a lição é passada em geral, está a ser transmitida via internet e eu convido todos os irmãos, monitores, dinamizadores, que queiram partilhar a vossa opinião, é um momento apropriado. Seria bom que tivessem intervenções curtas e objetivas, porque realmente o nosso tempo é escasso e o tema é muito vasto. É evidente que quando nós nos preparamos para apresentar aqui na frente a lição, é um bocadinho difícil, porque vamos falar de uma coisa que praticamente todos estudaram. Mas eu tentei fazer um resumo daquilo que me pareceu mais importante. Mas os irmãos certamente também terão outras coisas que são importantes. Portanto, estejam à vontade, sempre que queiram, levantem a mão, o microfone chegará e então poderemos assim partilhar a experiência da lição desta semana. Prezados irmãos, falar do caráter. O que é o caráter? Eu tive de ver uma definição do dicionário, diz que o caráter é um termo usado em psicologia como sinónimo de personalidade. E o que é então o caráter? É um conjunto de qualidades mentais e morais que distinguem um indivíduo. Quer dizer que Jó tinha o seu caráter, poderíamos já dizer que tinha um bom caráter, e hoje em dia mesmo nós costumamos definir as pessoas, esta pessoa é uma pessoa de caráter. E também costumamos dizer, se calhar não tantas vezes, esta pessoa não tem caráter nenhum. Porquê? Como é que nós definimos o caráter da pessoa? É pela sua forma de agir, de se expressar, de se relacionar. Nós conhecemos ou definimos uma pessoa, o caráter de uma pessoa por isso. Costuma-se dizer também que hoje em dia as pessoas não têm caráter. Isto é uma afirmação triste, mas face às circunstâncias, ao ambiente em que se vive, à sociedade corrupta em que vivemos e degradada, nós vemos que as pessoas não têm caráter. E isto é um sinónimo, é um sintoma, queria eu dizer, é um sintoma de que as pessoas se desviaram de Deus. A partir do momento em que as pessoas se desviam de Deus, as pessoas realmente, o seu caráter fica degradado, a sua personalidade fica degradada. E as pessoas hoje fazem coisas, têm comportamentos que é difícil de entender, no sentido mau, como é necessário. Nós vemos realmente o terrorismo, ainda esta semana, não é esta semana, é todas as semanas, todos os dias, a todas as horas. Vemos comportamentos de pessoas que não têm qualquer pejo em matar crianças, em matar velhos, em matar mulheres grávidas, quem estiver pela frente, vai tudo. Isso demonstra realmente a personalidade, o caráter destas pessoas. E eu creio que esta lição e o exemplo de Jó, é evidente que nós vamos falar hoje muito de Jó, mas nunca vamos esquecer que o exemplo máximo é sempre quem? Jesus. Jesus é o nosso exemplo máximo. De qualquer forma, Moisés, ao escrever o livro de Jó, sabemos que foi Moisés que o escreveu, conhecedor desta história, reconheceu realmente, inspirado por Deus certamente, que este homem era um homem comum como todos nós, como todos os outros da época, mas era todo especial. Porquê? Porque era um homem de
era um homem de caráter. A lição aborda-nos um bocadinho mais para a frente também que a fé é traduzida em quê? Em obras. Em obras. A fé sem obras o que é? É morta, não existe. Portanto, podemos já deduzir que Jó era um homem de fé, era um homem de Deus. E porque era um homem de Deus e um homem de fé, a sua vida traduzia isso mesmo. Portanto, pontos importantes da lição. Este homem realmente não é, eu disse que era um homem comum, era porque era um homem como todos os outros, mas era um homem muito especial. Tanto aos olhos dos homens, e veja-se o caso de Moisés que estava atento a este homem, mas também aos olhos de Deus. O que é que diz precisamente no livro de Jó, logo a começar? Diz que havia um homem na terra de Uz, que o seu nome era Jó, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do quê? Do mal. E qual era a opinião de Deus a respeito de Jó? O verso 8. Diz que era um homem, segundo Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Portanto, prezados irmãos, nós não estamos na presença de um homem qualquer, estamos realmente na presença de um homem que foi um verdadeiro exemplo de vida para todos nós. Diz a nossa lição que este homem, a quem o Senhor confiou a tal ponto que, a propósito da sua fidelidade e integridade, ele desafiou a quem? O próprio Satanás. Qual foi a pergunta que Deus fez a Satanás? Viste o meu servo Jó, como ele, na terra não há mais nenhum. E quer dizer que a obediência, Jó, ao fazer confiança, Deus, queria dizer, corrijo, ao fazer confiança naquele homem, vou usar uma expressão muito humana, estava a pôr as mãos sobre as brasas. Ou seja, nós quando recomendamos alguém que confiamos, nós estamos a pôr confiança naquela pessoa. E Deus também estava a fazer toda a confiança em Jó. Porquê? Porque sabia quem era Jó, conhecia o coração de Jó. E vemos que a história de Jó foi muito difícil. A história foi muito, porque nós conhecemos a história, a tragédia que Jó passou, mas mesmo na tragédia, mesmo nos momentos difíceis, apesar dele se revoltar, apesar dele se sentir frustrado porque não compreendia o que lhe estava a acontecer, ele sempre e sempre manteve a sua fidelidade ao Senhor. Isto são frases muito importantes, realidades muito importantes, que eu gostaria que ficasse muito vincado na lição desta semana. Jó, podemos, a este momento, depois do estudo que fizemos, dividir a história de Jó em três partes. Jó antes da tragédia, Jó durante a tragédia e Jó depois. De qualquer forma, o enfoque da lição desta semana baseia-se muito na vida de Jó antes dos acontecimentos trágicos que lhe aconteceram na vida. Prezados irmãos, muito resumidamente os irmãos conhecem, mas quem era Jó como pessoa? Vemos que era um homem íntegro, era um homem de caráter, era um homem que... há aqui uma frase, se me permite, nós não podemos comentar tudo porque realmente sabemos se ele era justo aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Quem é que lhe dava esta? Quem é que tinha a opinião desta sobre Jó a respeito? Deixa-me dizer isto de outra maneira. Porque é que ele era justo? Porque era justo com as pessoas. E as pessoas reconheciam em Jó que ele era um homem justo. Portanto, ele era justo nos seus relacionamentos. E há uma frase também aqui muito importante que eu acho que ele, Jó, desviava-se do mal. Isto é muito importante. Porquê é que ele se desviava do mal? E eu faço uma pergunta: quando é que nós conseguimos desviar-nos do mal? Duas perguntas, e depois dava-lhe então a palavra ali atrás. Portanto, quando é que nós conseguimos desviar do mal? Quando nós pensamos e que nós evitamos. É só quando nós temos uma boa relação com Deus é que nós conseguimos ter a noção e a capacidade de decidir desviar-nos do pecado. Primeira intervenção, faça o favor.
Dia. A introdução está a funcionar, mas queria trocar aí uma palavrinha, se me desses licença. O caráter de Jó, eu penso que eu juntei porque achei que para nós, para mim, era muito melhor, é o texto do apóstolo São Paulo. Segui a paz com todos e a santificação, porque senão ninguém verá o Senhor. Esta era a vida de Jó. E isso foi visto como? Exatamente no seu procedimento, no que ele fazia, como tratava os outros, como tratava os doentes, como cuidava de todos à sua volta. Ele era um exemplo de vida. E eu penso que, por alguma razão, o livro de Jó, para ser estudado neste século XXI, no fim do tempo, em contrapartida com o que Satanás procura fazer nestes dias, não me refiro ao dia de hoje, não estou a pensar nisso, não era nada disso, embora isto também esteja ligado, mas não é aí. Mas nos dias deste mundo, da forma como ele está, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo eu, tem uma responsabilidade que não imagina. É que Jó fazia a diferença. E se o mundo não vir a diferença em nós, vir apenas religiosos que vêm à igreja ao sábado e durante a semana são como os outros ou piores, cuidado, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade pesada. Lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isto é o trabalho do Espírito Santo. Ele quer fazer isto dentro da minha vida. Mas há uma palavra que todos nós precisamos de relembrar. É que quem tem a decisão sou eu. Se eu não a buscar, se eu não desejar, se eu não quiser, não tiver prazer em estar todos os dias com Ele, meus irmãos, não nos enganemos. O ser religioso, ser batizado, pertencer a uma igreja não dá salvação a ninguém. A salvação está em Cristo Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, este é o caminho que o Senhor espera de ver de cada um de nós, inclusive já agora, muito obrigado. Nesta época. Muito obrigado. A lição de quinta-feira fala-nos precisamente por isso e vamos tentar ter tempo para falar sobre o assunto, sobre realmente a lição que podemos tirar da vida de Jó para nós como igreja e também como crentes. Prezados irmãos, relembrando Jó. Jó era um homem, antes dos acontecimentos trágicos, era um homem muito abençoado por Deus. Ele era um homem que, uma família constituída com 7 filhos e 7 filhas. Era um homem muito rico, diz-nos que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem, segundo a Bíblia, era um dos maiores de todo o Oriente. Portanto, até aqui realmente não é um homem comum, não era um homem qualquer. Era um homem realmente, mesmo em posses materiais, ele era realmente muito abençoado. Diz-nos que apesar de ser um homem rico, um homem abastado, vemos que ele a sua bondade e fidelidade fizeram dele o quê? Um alvo especial de Satanás. Eu queria chamar a atenção para isto. Sempre que nós queremos ser bons filhos de Deus, sempre que nós nos chegamos a Deus, sempre que temos uma relação de intimidade com Deus, nós somos o alvo privilegiado de quem? De Satanás. Isto é importante nós sabermos isto, porque às vezes nós não compreendemos como é que tantas coisas erradas acontecem à nossa vida. Porquê? Porque aqui, em nós, ainda hoje, se manifesta este grande conflito entre o bem e o mal. Porque, conforme nós vamos ver ao longo da lição, o caráter de Deus deve ser, nós existimos como igreja, como filhos de Deus, para que o caráter de Deus se revele através de nós. E quem é que não gosta que isto aconteça? É o próprio Satanás. Aconteceu isso com Jó. Deus sabia quem era Jó. E Jó realmente refletia o caráter de Deus. Satanás não queria isso. E tudo fez para destruir este homem. Mas este homem, porque era íntimo de Deus, ele foi fiel
quando estava tudo bem, mas também se manteve fiel quando estava tudo mal na sua vida. E isto é o resultado de quê? De uma relação, de uma intimidade próxima com Deus. Prezados irmãos, ele era um homem avançado também para a época. Se nós formos ver o capítulo 31 de Jó, é pena nós não termos tempo de o ler. Ele escreve, é uma resposta, aliás, porque ele era acusado de estar a sofrer as consequências de uma vida injusta passada que ele teria tido, mas Jó sabia que isso não tinha acontecido. E o capítulo 31 de Jó, ele descreve realmente tudo aquilo que ele era e aquilo que não era. E se começarmos logo pelo versículo 1, diz, eu achei muito interessante, fiz aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa donzela. Isto quer dizer que ele reconhecia que o pecado não é o ato em si, mas o ato começa na nossa cabeça. E ele desviava-se do mal por isso mesmo. Vemos que ele não olhava para onde não devia olhar. E ele não se apossessava de coisas que não se devia apossessar. Portanto, ele desviava-se verdadeiramente do mal. Ele tinha realmente, como eu disse, uma sensibilidade muito especial em relação ao mundo em que vivia. Sabemos que ele era um homem solidário. Vemos que ele era um homem que se preocupava com os mais desfavorecidos. Ele era um homem que se preocupava para ter um bom relacionamento com os seus empregados. Diz o texto bíblico que ele tinha muitos servos. E todos sabemos, aqueles que são patrões, que têm assalariados, que às vezes as relações entre trabalhadores e operários não é fácil. Mas Jó até nisto foi o exemplo. Ele tem este pensamento, só para nós conhecermos realmente o pensar de Jó, no capítulo 31, verso 15, ele diz o seguinte: aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Quer dizer que todos nós, todos os seres humanos, ricos e pobres, brancos e negros, todos nós somos criaturas de Deus. E como somos criaturas de Deus, devemos ser tratados todos da mesma forma. E era esse o entendimento de Jó. Nós podemos dizer hoje, sim, isso é normal, é o que se diz, temos os direitos humanos, mas os direitos humanos não têm muitos anos. Não me lembro agora o ano em que foram escritos os direitos humanos na ONU, não faço ideia, mas no tempo de Jó, isto eram princípios que ele realmente defendia. O respeito pelo seu semelhante. E então ele compadecia-se daqueles realmente que estavam em dificuldades. Ele era conhecido no seu tempo, porquê? Porque ajudava aqueles que estavam em necessidade. Diz a lição, não diz a nossa versão bíblica, não diz, mas diz que, resumindo, que Jó era um homem perfeito. Isto assim custa-nos um bocadinho a aceitar. Porquê? Porque o que é que diz em Romanos 3,10? Não há justo, nenhum sequer. E eu pergunto, Jó era perfeito ou não era perfeito? Aqui é complicada esta resposta. Diz a Bíblia, ou em algumas versões, que Jó era justo, o que quer dizer ele era perfeito. Sabem que na Bíblia, quando nós falamos de perfeição, é só realmente relacionado a Deus, a Jesus. Mas sob a perspectiva humana, todo aquele que anda com Deus, aos olhos de Deus, é perfeito. Que igreja é que Deus vem buscar quando vier a esta terra? Uma igreja pura, justa. Uma igreja perfeita. Em que termos? Como é que nós podemos entender este sentido de perfeição? Quando nós realmente entregamos a nossa vida a Cristo, quando a nossa vontade, quando o nosso esforço vai no sentido de agradar a Deus e andar nos seus santos caminhos, nós perante Deus somos perfeitos.
Perante os homens, certamente que não seremos, mas perante Deus, somos pessoas perfeitas. Amém? Graças a Deus por isso. É assim que Deus realmente nos considera. Quando nós consagramos a nossa vida a Deus, quando nós nascemos de novo e entramos neste caminho da santificação, e o nosso esforço, a nossa vontade, os nossos propósitos é agradar a Deus. E quando nós falhamos, ficamos tristes, nós ficamos... O que é isto? Senão o caminho da santificação. Faça o favor. Obrigado. A pergunta foi se Jó foi perfeito. Eu gostaria sempre convidar o povo de Deus que não lê a sua escritura em língua portuguesa, que lê a escritura em língua original, que é o hebreu e o grego. A língua grega está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 1, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sé perfeito." Isso é perfeito. Muito Agora, obrigado. João 1:1 disse: "Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, que diz perfeito, reto, etc." A mesma palavra de hebreu a gente vai encontrar em Êxodo capítulo 12, verso 5, e diz: "O cordeiro, o cabrito sem mácula." Olha aí, já não foi traduzido perfeito. Falou que o cabrito foi sem mácula. Quer dizer que Jó e Abraão eram tão pecadores como nós. Mas como escrito está em Gênesis 15, versos 5 e 6, e Abraão acreditou em Deus pela fé e foi imputado de justiça. Quer dizer, e termino dizendo que os 144 mil que vão estar prontos a ver Jesus na sua volta, que isso, pois, nós vamos ser perfeitos. Não por nossas obras, sino as obras da justificação pela fé, milagres de Deus na nossa vida, perfeitos diante da presença de Deus, para que Jesus levou à perfeição o ágape de Deus, de Coríntios 13, em nossa vida. Muito obrigado. Eu já agora gostava de saber, não conheço o irmão, vem da igreja de... Já agora, para nós termos o prazer. Eu venho da Igreja Língua Inglesa de Paris. De Paris. Muito obrigado pela sua intervenção, foi muito oportuna. Eu tenho aqui um exemplo também de outro homem que também... E sabem que no Novo Testamento a pessoa, como eu ia dizer, portanto... Faltou-me agora aqui o termo, mas eu já me lembro. Temente a Deus também. É uma palavra também que é muito utilizada em relação a Jó, mas também este sentimento, esta atitude, esta capacidade de perfeição que Jó tinha, mediante os méritos de Cristo, nós também encontramos isso no Novo Testamento em Cornélio. Cornélio, quando convidaram Pedro para ir à sua casa, o que é que eles disseram? Que ele era um homem justo, era um homem temente a Deus e que dava bom testemunho. Ele não era judeu, mas ele era temente a Deus porquê? E ele era justo porquê? Porque adorava o Deus de Israel. Vamos passar à frente. Eu tinha uns slides que tentei mandar ontem por internet, mas não chegaram. Eu vou ler aqui uma citação de Irena White que diz o seguinte, vem na lição. Deus deu na sua palavra um retrato de um homem próspero, aquele cuja vida foi, no verdadeiro sentido, um sucesso, um homem que tanto o céu como a terra se deliciavam em honrar a Deus. Portanto, este homem, Jó, tinha prazer, deleitava-se em honrar a Deus. E eu, quando li este texto, lembrei-me também daquele texto que se encontra em 1 Coríntios 4:9, que diz que somos o quê? Um espetáculo aos anjos e aos homens. E eu pergunto, somos um espetáculo positivo ou negativo? Jó foi um espetáculo positivo. O que é exigido de cada um de nós também é que nós sejamos um espetáculo ao mundo, aos anjos, à comunidade, porque nós temos a nossa visibilidade, e sejamos realmente um espetáculo visível no sentido de engrandecer o nome de Deus. Prezados irmãos, há no Novo Testamento aquela parábola que Jesus contou
da parábola da casa na rocha. Dois construíram cada um a sua casa, aparentemente se calhar casas iguais, mas um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. O que construiu sobre a rocha é chamado homem prudente. E aquele que construiu sobre a areia é chamado homem insensato. Eu pergunto, como é que, à luz desta experiência, desta parábola, como é que nós podemos classificar Jó? Foi um homem prudente. Porque o resultado do seu procedimento, o resultado da sua história, só foi possível porque ele tinha construído a sua vida espiritual na rocha que é Cristo. Portanto, a vida de Jó estava fundamentada na rocha que é Cristo. E a parábola diz que quando veio as tempestades, quando veio a chuva, quando vieram os ventos, a casa do insensato, o que é que aconteceu? Desmoronou-se e destruiu-se. E a casa do prudente, o que é que aconteceu? Manteve-se em pé e não se destruiu. A vida de Jó realmente, apesar das tempestades da vida, apesar das más influências dos seus amigos, apesar de ter sido acusado de tanta coisa errada, vemos que ele aguentou-se firme porque tinha a sua vida construída na rocha que é Cristo. Diz-nos aqui que Jó era um homem cujas obras revelavam a realidade do seu relacionamento com Deus. Esta é realmente a grande verdade. Eu não sei como é que estamos de tempo, porque não estou a ser 5 minutos. Eu ia já passar imediatamente para a parte de quinta-feira, porque acho-a muito importante e vai, de certo modo, alinhar com a intervenção do irmão Albano. E há uma pergunta que aliás faz a Jó, que diz o seguinte, isto encontra-se em Jó 22:3. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitas os teus... Desculpem, eu vou repetir. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Será que o Senhor tem benefício em que nós sejamos justos, sejamos corretos, sejamos temente a Deus? Tem ou não tem? Claro que tem. E naquele particular muito mais, porque havia ali uma disputa entre Satanás e Deus. E vemos que se Satanás continuasse, como Deus sabia que ia acontecer, a ser justo, ser um homem correto, ser um homem temente a Deus, havia um vencedor e havia um perdedor. Quem era o vencedor? Era Deus. Era Deus que ganhava. Se realmente Jó falhasse naquela prova, naquelas dificuldades, se ele não resistisse, se ele falhasse, quem era o grande perdedor? Era Deus. Prezados irmãos, era prazer do Senhor, sim, é um prazer para Deus o facto de Jó ser justo e era um lucro para ele o facto de Jó viver de modo perfeito. E isto é verdade não apenas no caso de Jó, o mesmo é válido para todos os que afirmam ser seguidores de Deus. Quer dizer que Deus espera fidelidade da nossa parte. Deus espera realmente obediência. E todas as vezes realmente em que nós saímos vencedores, não com as nossas forças, mas com as forças que vêm do céu, Satanás sofre uma derrota. Porque a questão que se punha naquele grande conflito, naquele diálogo entre Deus e Satanás, a questão imediata era que será que Jó permaneceria fiel quando Deus lhe tirou a família? Quando Deus permitiu que Satanás lhe tirasse a família, lhe tirasse os bens, lhe tirasse a saúde. Será que Jó se manteria fiel? Era realmente a grande questão do momento. E vemos que pela história que nós estudamos durante este trimestre, Jó manteve-se sempre fiel. E depois, na terceira parte, vamos ver que Deus dá a Jó o dobro, a felicidade, o bem-estar, tudo aquilo que ele perdeu, e realmente Jó ganhou e Deus ganhou realmente este grande conflito.
Prezados irmãos, a parte de quinta-feira fala-nos precisamente sobre a igreja. E há um texto que se encontra precisamente em Mateus 5,16, que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E eu tenho de terminar, não vou dar, mas terá de ser uma intervenção muito rápida. Desculpe, é só para dar um alerta, porque é natural. Nós vivemos num tempo semelhante a esse, em que Satanás está fazendo tudo, segundo Apocalipse 12:12, para derrubar a Igreja de Cristo na Terra. Ele não quer que eu seja um bom cristão, ele quer me entreter, ele procura através de eu escolher cada dia, eu sou de Cristo ou o mundo? Quem é que está em primeiro lugar, eu ou o mundo? E meus irmãos, isto é muito importante. Nós estamos aqui muitos a ouvir e precisamos ter isto sempre na nossa consciência. Quem é que eu estou a colocar em primeiro lugar na minha vida? E isto, meus irmãos, é muito importante pensarmos, porque o tempo é curto e Satanás está furioso e está lutando como um leão buscando a quem possa tragar. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou terminar com um texto bíblico que se encontra em Efésios 3:10. Para que, pela Igreja, a uniforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Portanto, prezados irmãos, para que agora, pela Igreja, quem é a Igreja? A Igreja somos todos nós. E realmente o grande trabalho da Igreja, o grande trabalho dos crentes, dos cristãos, é refletir o caráter de Deus. Sempre que um cristão sai vencedor com o poder de Cristo, é uma derrota para Satanás. Nós continuamos a ser instrumentos neste grande conflito entre o bem e o mal. Nós ou saímos vencedores ou saímos perdedores. Jó venceu com Cristo e nós com Cristo também podemos vencer. Amém. Irmãos, esta semana eu fiquei incumbido de preparar uma pequena reflexão para os aniversariantes deste mês, dezembro, e eu pensei fazer um momento um bocadinho diferente. E eu fui à procura de algumas curiosidades sobre aniversários e algumas formas peculiares que os povos deste mundo têm de celebrar esses aniversários. Vai parecer um bocadinho vazio ao início, mas depois no fim tem algum conteúdo, por isso prestem atenção. Enquanto eu fazia a minha pesquisa, eu encontrei que, por exemplo, na Dinamarca é bastante comum as pessoas colocarem uma bandeira fora da sua casa para mostrar que nessa casa há um aniversariante. Também na Dinamarca, por exemplo, se for uma criança a fazer anos, é comum os pais, enquanto a criança dorme, colocarem presentes à volta da cama, para quando a criança acorde, esteja rodeada de presentes que os seus pais e os seus tios lhe deram. Ainda na Dinamarca, eles têm muitas tradições pós-aniversários. A última tradição que eu encontrei é, por exemplo, os pais fazem um bolo de aniversário e colocam, por exemplo, para a rapariga colocam uma figura feminina e para o rapaz uma figura masculina. E depois decapitam a figura. Eu não sei qual é a origem desta tradição, provavelmente será uma origem viking, não sei, não sou dinamarquês, mas é uma prática que eles fazem e eu achei bastante curioso. Também no Brasil, na Hungria, eu descobri que, por exemplo, é muito comum os convidados puxarem a orelha ao aniversariante e isto tem um significado muito, muito engraçado, que é que vivas durante tanto tempo que as tuas orelhas cheguem aos tornozelos. No Reino Unido, esta é a última curiosidade que eu vos trago, é muito comum, quando uma pessoa faz anos, o aniversariante ser tirado ao ar o número de vezes que faz anos. Isso também às vezes nós fazemos cá em Portugal, que é, pegam uma pessoa e a tiram ao ar. Quando é bebê é mais fácil, quando a pessoa cresce já tem que ser mais pessoas. E é uma prática muito comum no Reino Unido. E agora chegando ao ponto que eu queria. Mesmo nesta situação, mesmo quando nós celebramos o aniversário,
Nós, adventistas do sétimo dia, podemos fazer diferença, podemos louvar a Deus no que fazemos. Nós podemos também ter hábitos, ter tradições, não tradições vazias, não hábitos sem significado algum, mas sim hábitos bons, hábitos fundamentados em algo sólido para fazermos o nosso aniversário. E por isso é que hoje, eu, Ruben Poças, sem autoridade alguma, declaro que os adventistas do sétimo dia têm duas práticas no aniversário. Primeira prática, agradecer a Deus pelo maior presente que Ele nos deu, que é mais um ano de vida. Sem este presente nós não poderíamos usufruir de mais nenhum. Sem este presente todos os outros não existiriam. Portanto, eu acho que é muito importante nós, adventistas do sétimo dia, não nos esquecermos de onde vêm as nossas bênçãos, de onde vem esta grande bênção que é mais um ano de vida que Deus nos deu. E agora que nós olhamos para trás, que vimos o que é que Deus nos deu neste último ano de vida, vamos olhar para a frente. Vamos reclamar algumas promessas que Deus nos fez. E é com uma promessa maravilhosa que está em Números 6, 24 a 26. Eu pedi aos irmãos se pudessem abrir a Bíblia em Números 6, 24 a 26. Alguém que se não se importar que possa ler que... Alguém quer ler? Números 6, 24 a 26. Exatamente. É com esta promessa que eu quero concluir esta pequena reflexão, que realmente Deus vos abençoe, vocês aniversariantes, e não só, todos estão aqui, mas sobretudo a vocês que fizeram anos, que Deus vos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Eu pedi agora aos aniversariantes que pudessem chegar aqui à frente, e se houver entre nós alguma visita que tenha feito anos no mês de dezembro, sinta-se livre para chegar aqui à frente, nós temos algumas lembranças para vos entregar. Assim como estão, vamos orar. Bondoso Pai que habita nos altos céus, venho até si, Pai, neste momento, pedir que esteja com esta igreja, Pai, em particular com esses aniversariantes que fizeram mais um ano de vida, que o Pai os possa continuar a abençoar, Pai, que possa estar com eles nos seus projetos de vida, Pai, que eles possam nunca se esquecer que têm um Pai que os ama e que os continua a abençoar muito, Pai, e ajude-os, Pai, neste ano que está a começar agora, Pai, para que eles possam, se cometer alguma falha, Pai, que possam corrigir os seus caminhos, Pai, que possam, neste novo ano que vão ter, fazer algo diferente, Pai, possam chegar-se até si, Pai, e fazer o bem, Pai. Venha abençoar toda esta igreja, Pai, é o que lhe peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.
o Cristo. Ali o contemplei, o Cristo humilde, aquele que deixou a luz deslumbradora e à terra veio em noite a mais escura, pousar em uma pobre manjedoura, a caminha mais pobre e também a mais dura, em meio da frieza e do desdém dos habitantes de Belém. Vi-o nascer na incómoda caminha, por almas como a tua e a minha. Brotará um rebento de Jessé, falou o Criador pela profecia. Jesus menino, filho de Maria, Jesus criança ao cuidado de José. Não tinha parecer nem formosura, preso foi qual salteador e também contado como transgressor. No Calvário sucumbiu a vida pura. Escarnecido, vaiado pela multidão, morreu ladeado por malfeitores. Foi paciente, homem de dores, rosto sereno, lágrimas de perdão. Mas a muitos justificará, porque os pecados sobre si levou, e esta certeza a todos nós deixou. Um dia, sim, um dia, o Senhor virá. Vê-lo-ei, porém, o soberano Cristo, a fronte que de espinhos rodearam, por coroa real será cingida. O Rei que à cruz eles pregaram, há de reinar por toda a eterna vida. As almas que salvou, para sempre o céu aninha, e entre elas se acharão a tua e a minha. Queria, em nome da Escola Sabatina, agradecer em primeiro lugar à irmã Luísa Pinto por este belo momento e anunciar também uma oferta de 30 euros e foi referenciado como uma oferta ao Senhor. Para terminar o programa desta Escola Sabatina, vamos entoar de pé o hino número 86, Ó alegrai-vos, filhos de Sião.
Vamos orar. Santo Deus, neste momento te queremos louvar, te queremos agradecer pelo teu amor, pelas bênçãos que derramas a cada um de nós em cada dia da nossa vida. De uma forma especial, queremos agradecer-te por ser sábado e por o privilégio de podermos estar na tua casa. Queremos agradecer-te a lição da Escola Sabatina, pela mensagem que nos trouxeste. Queremos-te agradecer a presença dos nossos irmãos, a presença dos nossos amigos. Queremos-te agradecer porque somos tão ricamente abençoados. E ao sermos tão ricamente abençoados, te queremos suplicar que faças de nós uma luz neste mundo. Uma luz que não a nossa luz própria, mas que nós possamos refletir toda a luz que tens derramado na nossa vida para os outros. Possamos ser uma bênção, que os outros olharem para a forma como nós vivemos, para a forma como nós falamos, para a forma como nós desempenhamos as nossas funções do dia a dia, que os outros possam olhar para ti, que os outros que o nosso viver possa fazer com que os outros te louvem. Vem abençoar-nos no resto dos serviços deste sábado, que todos possamos sair daqui ricamente abençoados. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.